A gente vai aproveitar um pouquinho da tarde de sábado agora para gravar alguns vídeos. Isso. A intenção é a gente falar um pouco sobre Edgar Allan Poe, um pouco sobre a biografia dele, né? Vai ser um vídeo falando sobre a história da vida dele, algumas curiosidades, né, biográficas. E no segundo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a escrita propriamente, né? Sobre como ele pensava, sobre inspiração, o ensaio que ele escreveu, né, Filosofia da Composição. Depois nós temos a intenção de fazer uma série, não em sequência, mas uma série comentando o conto Gato Preto. Na realidade é porque eu gosto muito do conto e o Carlos aceitou fazer esses vídeos aí, comentando cada trechinho do conto e falando o que a gente acha a respeito da estrutura, os sentimentos, o que a gente pensa, o que a gente sente quando lê. A gente pode falar como leitor e como autores, né? Aprendendo ali com a forma como o Allan Poe estruturava a história, né? Eu acho que eu vou falar mais como leitora. Eu sei disso. A gente já fez um vídeo parecido, na verdade eu fiz alguns sozinho, né? Falando de outras histórias, e a gente fez um parecido falando do nosso próprio livro, fazendo uma leitura comentada também. Alice Black, Princesinha do Inferno. Isso, e foi um vídeo que ficou bem interessante, né? Então, de repente, aproveitando o mesmo formato, a gente faz agora sobre o Allan Poe, estendendo, né, esse vídeo em uma série intermitente no canal, a gente vai fazer de vez em quando. Saindo nas quartas-feiras, mas assim, de vez em quando. Né? É isso. Então vamos gravar agora e ver como é que fica. Vai ficar bom. Mesmo um século e meio após sua morte, a obra de Edgar Allan Poe ainda está bastante presente e é elogiada tanto pela crítica quanto pelos leitores. E assim como o trabalho, a história da vida dele e da morte também, é cercada por mistérios e exerce um fascínio em milhares de pessoas pelo mundo. A gente pode começar dizendo que Poe foi um exemplo clássico do artista que viveu na miséria, teve vários problemas de saúde com a família, além dos vícios que acabaram abreviando seu tempo de vida. Ele perdeu a mãe e o pai muito cedo, na verdade o pai abandonou ele, né? E ele foi adotado por uma família até que bem sucedida. Bom, no vídeo passado a gente falou um pouquinho sobre a vida do Edgar Allan Poe, a gente comentou algumas curiosidades, então se você não viu o link está aqui embaixo. E hoje o assunto é a escrita dele propriamente. Vamos falar um pouquinho sobre o processo criativo dele e a maneira como ele enxergava a inspiração. A gente pode encaixar a maioria das obras do Edgar Allan Poe no chamado romantismo sombrio, que é considerado uma reação literária ao transcendentalismo, do qual Poe fortemente não gostava. Ele tinha uma boa lista do que gostava e não gostava em relação à literatura e fazia questão de deixar isso bem claro. Ele também não gostava do didatismo. Hora de gravar o episódio da semana do Planos em Prática. Hoje é dia de introduzir o nosso autômato, né, o personagem que gerou toda a ideia da história. Então tem algumas coisas para resolver a respeito dele, eu não sei ainda se vai ser um personagem consciente, se vai ser um robô, ou se vai ser um pouco de cada, ou se ele vai ter alguma parte da consciência do seu criador. Então esse é um conceito que eu vou aproveitar para desenvolver nessa história, né? O autômato só surgiu assim como conceito de meio que de passagem em outras histórias, e eu nunca me aprofundei para saber exatamente como que um artomante gera um autômato e o quanto de consciência, de personalidade tem, né, esse tipo de ser. Eu ainda tenho várias coisas para resolver em relação aos dois protagonistas que já foram apresentados, né, o velho ator, o Gaspar, e o seu auxiliar, mas eu vou deixar para ver isso mais adiante. Agora o meu interesse é justamente fechar esse primeiro ato, né, deixar tudo organizado, as peças todas organizadas para começar a movimentar e gerar um conflito. Então eu acredito que depois que o autômato entrar em cena, eu vou ter tudo que eu preciso para poder justificar a jornada dos personagens, né, o Gaspar e o Ziane, e o encontro deles com o autômato no meio do caminho. E eu já vou ter também elementos para começar a pensar em como isso vai gerar uma história, né? Em como isso vai desembocar num bom desfecho, num bom terceiro ato. Então é isso, vamos gravar, tá na hora de escrever. Bem-vindo a mais um vídeo do projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. Hoje a gente inaugura uma nova cena na nossa 11ª história. Se você não viu como ela começou, o link para o primeiro episódio está aqui embaixo na descrição. E eu acho legal mesmo não definir isso, principalmente agora no início, para deixar a dúvida nos outros personagens quando eles encontrarem com ele. Mas só que eu vou precisar fazer uma narração toda num ponto de vista mais neutro, né? Mais de fora da mente do personagem. Não é uma coisa que eu costumo fazer. Então a gente meio que fundiu aqui a cena 1 e a 2 em uma só. E deixamos algumas coisas de fora que depois a gente vai acrescentar.
E a cena 3, que agora vai ser a cena 2, é a seguinte: um veículo cruza a estrada com pressa, rebocando outros 2 carros abarrotados. Dentro dele, um homem bem vestido enxuga o suor da testa. Bom, nós acabamos de chegar dos nossos trabalhos, agora é finzinho de tarde, e a gente vai aproveitar um tempinho que a gente tem sobrando para já gravar o primeiro vídeo da nossa série, né? A série que a gente quer fazer com a leitura comentada do conto Gato Preto. De Allan Poe. Isso. E a gente olhando, vendo na internet, pesquisando, nós percebemos que existem várias traduções desse conto. E fomos comparar com essa versão aqui, que é uma impressão de 2019, que eu adquiri lá na Bienal deste ano, que é diferente. Às vezes chegam a ser frases diferentes, ou às vezes o nome do gato muda de Pluto para Plutão, assim, detalhes que eu estou me lembrando agora, mas são construções, traduções diferentes, né? Então, assim, não vai ser desse livro que eu adquiri. Nós escolhemos uma tradução da internet, mas que no final a obra de Allan Poe. O sentido permanece. É porque é uma obra, assim como todas as outras histórias do Allan Poe, pelo menos a grande maioria delas, que já foi publicada muitas vezes, né? Então, por editoras diferentes, então teve vários tradutores diferentes. E aí fica difícil realmente conciliar, né? Ter, por coincidência, um arquivo para a gente ler e que seja compatível 100% com o livro, né? Então a gente vai começar agora essa série, vamos ver como é que vai ser. A gente vai fazer um comentários descompromissados, assim, né? Sem muito apego à técnica, né? A gente vai ler os trechos e vai falar o que a gente acha, o que a gente supõe que seja o recurso que o Allan Poe usou em determinado trecho. E né? Assim seguindo, de vez em quando, fazendo isso até terminar o conto. E quem sabe a gente não faz isso com outras histórias, né? Outros contos. Começar uma série no canal que permaneça, a gente só vai trocando a história, né? Vai finalizando uma história e começando outra. Legal. Né? Então vamos gravar. A gente já fez 2 vídeos sobre o autor. Um com a biografia dele, curiosidades, e outro abordando o estilo de escrita, como ele lidava com a inspiração, o processo criativo. Os 2 estão aqui embaixo na descrição. E hoje a gente começa uma pequena série onde a gente vai fazer uma leitura comentada desse que é um dos melhores contos do Edgar Allan Poe, na nossa opinião. E na de muitos leitores do autor também. A ideia é chegar até o fim do conto, comentando pequenas partes, mas não vão ser vídeos em seguida. De qualquer forma, a gente vai montando uma playlist com os vídeos para ficar mais fácil ver tudo de uma vez, se você preferir. E antes da gente começar, é legal falar de algumas informações gerais sobre a história. Sim, por exemplo, O Gato Preto é um belo exemplo do romantismo sombrio. O Gato Preto de Edgar Allan Poe. Não espero nem peço que acreditem nessa narrativa, ao mesmo tempo estranha e despretensiosa, que estou a ponto de escrever. Tem uma longa justificativa, né? Todo esse trecho inicial serve para já deixar claro ao leitor o teor da história. Ele vai morrer amanhã e precisa aliviar a alma, né? Os eventos que ele vai contar deixaram ele horrorizado, destruíram e tudo mais. O leitor já sabe que em algum momento algo de ruim vai acontecer. E se ele tivesse começado pelo trecho seguinte, certamente teria gerado menos interesse pela história. Assim, então fica a dica do Allan Poe. Se você pretende escrever uma história aterrorizante, é legal encontrar uma maneira de comunicar isso ao leitor logo no início. Não precisa necessariamente ser assim, tem uma ideia. Vídeo gravado, né? Ficou bem legal. Nosso primeiro episódio dessa série que a gente vai levar adiante no canal, né? Já quero ler assim mais pra frente e continuar aí com a história. Foi bem divertido de fazer, né? Então é isso, agora é editar. Tem outros vídeos para editar também. A gente tem algumas coisas para fazer até o final do dia. E esse Estúdio Vlog então fica por aqui. Se você não conhece o canal, toda quarta a gente tem vídeos com dicas de escrita e desenho, comentários sobre cultura, arte e literatura. E aos sábados tem a nossa série de exercícios de escrita criativo, Planos em Prática. Era isso pro vídeo de hoje. Abraços e até a próxima.